Príncipe da paz, vem nos falar da salvação e anunciar o tempo da graça e juntos cantar aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levantará e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos celebrando a vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Importante nós recordarmos na liturgia essas 2 grandes colunas da igreja. A gente pode aqui dizer que são as principais colunas da igreja: Pedro e Paulo. Pedro, porque recebe de Jesus a missão de ser o pastor da igreja. Recebe de Jesus a missão de ser o seu vigário na terra, de conduzir o rebanho. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. É esta a missão de Pedro. E esta missão, ela continua na história. Não foi uma palavra dirigida somente a Simão. É uma palavra que permanece e que, ao longo da história, sucessivos Pedros continuaram a apacentar o rebanho de Deus. E hoje nós estamos, como igreja, conduzidos por Francisco. A igreja é conduzida por Francisco, pelo Espírito de Deus, que age através do nosso pontífice, o nosso Papa Francisco. E a gente toca de modo muito concreto na missão de Francisco, como tocamos na missão do Papa Bento, do Papa São João Paulo II e de tantos outros papas, porque nós contemplamos no seu magistério a fidelidade ao depósito da fé e, ao mesmo tempo, as inspirações novas que o Espírito Santo suscita através do seu ministério petrino. Cada Papa vai como que trazendo uma novidade do Espírito para conduzir a igreja em cada tempo. Por isso que nós falamos que a igreja, naquilo que ela realiza, seja um concílio ou um sínodo, qualquer
processo que a igreja vai vivendo ao longo da história, esse processo não é um processo descontínuo, é sempre um processo contínuo. É o que nós chamamos que é uma realidade de descontinuidade na continuidade. É justamente isso. Descontinuidade na continuidade. Então a igreja continua aquilo que o seu fundador lhe confiou. A igreja é chamada a responder à realidade de cada tempo, mas é bem verdade que essa igreja que guarda a tradição, é chamada em cada tempo a atualizar o ensinamento acerca da sua tradição. E é essa sabedoria que o Espírito precisa dar à igreja em cada tempo. Porque se a igreja não responder às realidades de cada tempo, ela não conseguirá ser resposta para as necessidades que surgem em cada tempo da história. Em cada tempo da história existem os seus desafios. E é essa graça que a gente vai encontrando, se a gente parar para perceber, em cada pontífice, a gente vai destacar aspectos que eles foram grandes instrumentos de Deus para trazer a voz da igreja, trazer a palavra da igreja para ajudar o povo de Deus a viver de modo condizente com o Evangelho. Então Pedro é uma coluna importante. Pedro é, na verdade, uma pedra de unidade para a igreja. A igreja precisa de Pedro. A igreja precisa de Pedro. Não é uma figura qualquer na igreja. Hoje é, inclusive, o dia que nós devemos rezar pela missão do Santo Padre, que não é uma missão fácil. Rezar pela missão do Santo Padre, que é uma missão muito desafiante. Sabemos que todos os problemas do mundo estão muitas vezes sobre os seus ombros. E não é fácil conduzir a igreja, a barca da igreja, nesse mar revolto do mundo. É preciso ser resposta, e a igreja precisa ser resposta, é preciso estar sempre aberto à voz do Espírito. E nós temos visto com tanta sabedoria o nosso Santo Padre, Papa Francisco, dirigir a igreja, dar conduções novas, claro, respondendo às necessidades de cada tempo e de modo particular deste tempo, sem, com isso, ferir a unidade com a história da igreja. Falo isso porque às vezes a gente escuta pessoas que falam não segundo o Espírito, mas falam em nome de Beelzebub, como nós escutamos um dia Jesus dizer, quando os fariseus falaram que Jesus realizou aquela cura pela força do demônio. Jesus disse, são vocês que na verdade falam por Beelzebub, porque vocês não são capazes de perceber Deus agir, o Espírito agir através de mim. Então era muitas vezes as palavras que eram ditas pelos fariseus para depreciar Jesus, não era uma voz simplesmente humana, mas ali muitas vezes o dedo do demônio para não revelar a verdade sobre Jesus. Podemos também, de certa forma, perceber o dedo do demônio, porque a gente não pode compreender de outra forma. Quando a gente escuta pessoas que criticam o pontificado do Santo Padre, muitas vezes a gente vai percebendo que essa ação não é uma ação humana. Porque o que o demônio mais deseja é dividir a igreja. O que o demônio mais deseja é criar na igreja partidos. Mas a igreja não são partidos. A igreja é uma realidade que existe na terra e que se expressa de muitas formas, mas essas formas que a igreja revela de si compõem uma graça, um dom do Espírito. A igreja, com suas diversas realidades,
manifesta a ação do Espírito, a voz do Espírito, a condução do Espírito. E é preciso estar atento à ação desse Espírito. É preciso estar com o coração, os ouvidos atentos. Assim precisa ser o Santo Padre, e assim ele se põe diante de Deus para escutar a voz da igreja. Tão bonito o Santo Padre. Tivemos dois ou três sínodos que ele presidiu. Aqui estou me recordando desse último sínodo, o sínodo dos jovens. E o Papa quis escutar os jovens, não simplesmente falar para os jovens. Vamos aqui escrever um documento para os jovens. O Papa quis escutar os jovens. Quais são os desafios dos jovens hoje? Não para adotar realidades que fazem parte de um processo de maturação, de crescimento, a partir dos valores de Deus, não isso, não a partir disso, mas para escutar quais são os desafios, porque a igreja quer se colocar ao lado dos jovens, a igreja quer escutar os jovens e a igreja quer saber como abordar os jovens, como falar de Deus para eles, como anunciar para os jovens o Evangelho. Assim foi com os jovens, da mesma forma com as famílias. Os desafios pastorais da igreja hoje. Quais são os desafios da igreja hoje? Eu me recordo que nós tivemos um sínodo, o sínodo da família, foi em 81, que foi realizada pelo Papa São João Paulo II. Nesse sínodo da família, depois, se não me falha a memória, foi escrito um documento, se não me falha a memória, agora faltou, se eu me recordar eu digo, na continuação da homilia. E Familiares Consórcio, acho que foi esse o documento, Familiares Consórcio. E naquela época a igreja tinha alguns desafios, e o sínodo foi a voz da igreja para atender aqueles desafios daquele tempo, os desafios daquele tempo. No documento agora, o Papa, no sínodo que foi feito recentemente sobre a família, o Papa Francisco está vivendo um tempo diferente. Então, as famílias vivem tempos diferentes, o mundo é diferente. Como pastoralmente orientar as famílias? Com isso, o Papa Francisco não está como que desprezando a riqueza da igreja, mas, como disse, trazendo a tradição para o tempo atual e atualizando os ensinamentos da igreja. É esse o papel do Santo Padre. Então, finalizo essa parte falando de Pedro e atualizando o papel de Pedro. Queria falar também do papel de São Paulo. Nós conhecemos muito bem São Paulo. Se Pedro teve um papel de ser o primeiro vigário de Cristo, de conduzir a igreja ali nos seus inícios, Paulo teve um papel importantíssimo, porque Paulo fez com que a fé se difundisse para os pagãos, para os gentios. E a igreja cresceu através do seu ministério. E a gente vai perceber, e alguns teólogos inclusive falam sobre isso em relação a Paulo, não falam quando se dirigem a alguns textos, o texto dos Atos e também de Coríntios, quando eles falam da vocação de Paulo, quando eles falam daquela experiência que Paulo teve no caminho para Damasco, eles não falam de uma conversão, eles falam de uma vocação, de um despertar vocacional de Paulo. Então, Paulo não teve um momento de conversão. E por que eles falam dessa forma? Porque Paulo já era um homem profundamente temente a Deus, um homem que trazia os valores da lei. O que aconteceu com Paulo foi que Paulo foi como que descobrindo, como nós também. Não acontece na nossa vida uma descoberta vocacional num único momento. Certamente o Papa Francisco, quando deu o primeiro passo para ser sacerdote, não tinha a consciência do que Deus queria
através do seu ministério que estava se iniciando ali. Foi um processo. E é assim um despertar vocacional, é assim que nós nos despertamos para a vontade de Deus. E é sábio Deus agir desta forma conosco. Porque já pensou se nós pudéssemos ver tudo aquilo que aconteceria conosco lá na frente? Será que a gente teria coragem de dar esse primeiro passo? Talvez a gente se assustasse com a missão que Deus iria nos confiar. Então Deus vai pedagogicamente formando os seus eleitos. E Paulo, a princípio, como um membro da escola de Gamaliel, como ele mesmo diz, alguém que conhecia a lei como nenhum outro judeu, conhecia profundamente a lei. Os jovens da sua época não tinham conhecimento que ele tinha sobre a lei. Porém, esse homem, esse Saulo, vai depois ter uma experiência tão forte no caminho para Damasco, que essa experiência transforma tudo. E ele vai inclusive reconhecer que todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a bagagem que ele traz, se tornou esterco. Se tornou esterco diante da experiência que ele viveu em Damasco. Experiência com Cristo. A experiência que transformou verdadeiramente a sua vida. Que o fez compreender completamente a sua vocação, o seu chamado, a sua eleição. E Paulo se torna um grande evangelizador. Pedro não se sente digno de ser crucificado como seu Senhor e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ele é martirizado através da espada. Dois grandes mártires, duas grandes colunas da igreja que, de certa forma, podemos dizer que fortaleceram a fé não somente daquelas primeiras comunidades que ali cresciam, mas também que fortaleceram e fortalecem a fé da igreja hoje, fortalecem a fidelidade da igreja hoje, porque ensina a igreja o verdadeiro caminho de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda esta fidelidade desses dois grandes apóstolos, que a igreja continue no mundo a viver a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.